Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 e vamos dar sequência aos nossos estudos a respeito da adoração bíblica, adoração evangélica, o que a palavra de Deus ela nos ensina a respeito da adoração. Êxodo 20, nós vamos então prosseguir, vamos estudar juntos a palavra do Senhor, o que nós já vimos, fazendo um panorama bíblico, estudando passagens da Bíblia, desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, a respeito da adoração. Nós temos aprendido que o primeiro mandamento nos ensina a respeito do objeto do nosso culto, ou seja, quem deve ser adorado por nós. O Senhor Deus, vivo e verdadeiro, e a maneira correta como nós devemos nos dirigir a Ele é pela única e perfeita mediação de Jesus Cristo. Então não há adoração verdadeira se essa adoração não for por aquele que disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O segundo mandamento nós aprendemos a respeito dos meios do culto. Nós devemos adorar ao Senhor segundo a sua palavra, conforme as ordens ou mandamentos expressos na palavra. Nós percebemos, quando estudamos a palavra de Deus, que desde o princípio o Senhor estabeleceu os meios pelos quais deveria ser adorado. Após a queda, Deus mesmo estabelece o sacrifício como o sistema por onde Adão e os seus descendentes eles cultuariam ao Senhor, e sacrificando aquele cordeiro, sacrificando animais, eles então aprenderiam a respeito do significado de expiação, substituição, propiciação, enfim. E tudo isso vai se desenvolvendo na história da salvação do povo de Deus. Nós encontramos no povo de Israel, depois que foi liberto da escravidão do Egito, uma liturgia mais elaborada. Você percebe que o Senhor estabelece determinadas normas, parte da tribo ou parte do povo só para exercer o sacerdócio, depois tabernáculo, posteriormente templo, e tudo isso apontava para algo perfeito, ou seja, apontava para o cumprimento, mais uma vez, do significado desta adoração evangélica, ou seja, Deus deve ser adorado por meio de Jesus. Os meios pelos quais ele deve ser adorado foi estabelecido na palavra, e sempre Cristo ele se revela como mediador. Ele é o verbo, ele fala pela sua palavra ao seu povo, o Espírito de Cristo sempre falou através dos profetas, enfim. Deus ele não aceita, ele não recebe a adoração de acordo com as ideias dos homens, aquilo que os homens pensam ou estabelecem. E de uma maneira muito prática, segundo o mandamento ensina, nós não podemos fazer imagens do nosso Deus. E tudo isso existe ou apresenta-nos uma extensão do que nós não podemos fazer no culto ao Senhor. De forma que, do complexo ao simples, nós chegamos então em João 4:24, quando o Senhor, ensinando a mulher samaritana, ele disse: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso que o culto evangélico, a adoração reformada, ela é simples e ela é segundo, de acordo com a palavra do Senhor, e nós seguimos então aquilo que aprendemos do Senhor. Não podemos inventar nada. São as orações, são os louvores ao nome de Deus, leitura e pregação da palavra, administração dos sacramentos, batismo e santa ceia. Nada além do que isso, ou nada mais do que isso. O que é que nós vimos no terceiro mandamento? O terceiro mandamento trata a respeito da maneira do culto. Êxodo 20, no versículo de número 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, Deus deve ser adorado e exige ser adorado como o Senhor de toda a terra, por meio de um uso santo, reverente e temente da parte do seu povo com respeito aos seus nomes, suas obras, sua palavra, seus títulos, seus atributos. Nós devemos nos aproximar de Deus com honra a respeito. A simplicidade do culto evangélico, a simplicidade da adoração cristã, ela não pode ser um meio para a profanação do nome de Deus.
Mas a simplicidade desta adoração nos mostra ou nos revela pela palavra da verdade a espiritualidade deste ato. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. São aqueles que adoram o Senhor em espírito porque creem que Ele existe e Ele se manifesta gloriosamente no meio de seu povo, que são guiados pelo seu espírito, que têm os seus corações inclinados à sua palavra. Então, é um momento reverente, é um momento onde nós respeitamos e honramos o nome de Deus, e isto começa no culto ao Senhor, no cuidado que nós apresentamos com este ato, que é o principal, o primeiro, que inicia a semana do crente e vai então se estender em tudo aquilo que ele faz. Na quarta-feira lembrei uma ilustração que é sempre apropriada quando nós falamos a respeito do terceiro mandamento, que o cristão, ele recebe no Novo Testamento um nome bíblico, ou o crente recebe no Novo Testamento um nome bíblico que o identifica com o seu Senhor, ele é cristão. E Pedro diz que se você e eu sofremos porque somos considerados e chamados cristãos, somos bem-aventurados, mas que não soframos como roubadores, como caluniadores, como assassinos, mas como homens, mulheres, jovens e crianças que temem o Senhor. E aí uma ilustração que a gente sempre utiliza é aquela que descreve um soldado do grande imperador Alexandre o Grande, que foi pego desertando, tentando abandonar o exército. E quando ele foi trazido à presença do rei, do grande conquistador Alexandre, ele perguntou por 3 vezes o nome daquele soldado, e ele, sem coragem, falando bem baixinho, ele dizia Alexandre. Até que em determinado momento o rei brada e ele solta o nome dele e diz: o meu nome é Alexandre, Senhor. E Alexandre olha para aquele desertor e diz: a partir de hoje, Alexandre, ou você muda de atitude ou você muda seu nome. O cristão, então, que entende o significado do terceiro mandamento e que recebe o nome de seguidor de Jesus Cristo, o cristão, ele precisa carregar em seu próprio nome a honra do culto a Deus por meio da obediência ao terceiro mandamento. O que é que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos estudar o quarto mandamento. Como eu falei já a vocês, o quarto mandamento ele fala da programação do culto. Então Deus mesmo, ele estabeleceu como a programação do culto ela deveria acontecer. Isso é interessante. Então vamos ler juntos Êxodo 20, do versículo de número 8 até o versículo 11. Então temos aqui a apresentação do quarto mandamento. Vamos ler? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O quarto mandamento ele vai tratar, portanto, da programação do culto. Notem que, diferentemente dos outros mandamentos, com exceção apenas do 5º mandamento, que não traz a proibição não na frente, o quarto mandamento ele também faz o mesmo, só que é o único mandamento que começa com o verbo lembrar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E a necessidade de lembrarmos deste dia é a facilidade que temos de esquecermos aquilo que Deus tem feito por nós. Você já parou para perceber que normalmente nós somos muito rápidos em murmurar, em reclamar daquilo que Deus ainda não nos deu, de nos lamentar com a nossa própria condição de vida e de constantemente nos apresentarmos como pessoas que foram afetadas pelos anos ou pela vida, e eis a razão por que nós vivemos assim. E o nosso dia sempre ele amanhece cinzento, e aqueles que são do meu tempo, não é tão longe assim, eles lembram daquele desenho de uma hiena que nada dava certo para ela, e ela sempre dizia: ó céus, ó dia, ó azar.
A necessidade, então, de lembrarmos do dia de sábado é lembrarmos o que Deus fez por nós, é a de lembrarmos o que Deus fez por nós, de como Ele, e nos ensina o prefácio aos 10 mandamentos, assim como libertou Israel no passado da escravidão do Egito, em Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O verbo lembrar, então, ele sempre permanece acompanhando o quarto mandamento, ele inicia o quarto mandamento, para que os crentes não se esqueçam que este dia é um dia especial, o dia de descanso, o dia do Senhor. Cabe a nós aqui uma explicação, ela é importante. Você e eu, com uma observação rápida, um olhar rápido ao quarto mandamento, chegamos à seguinte conclusão: se não entendermos bem o contexto da revelação da história da salvação. Bem, pastor, eu entendo os outros 9 mandamentos, são claros para mim, mas eu acredito que quando nós lemos o quarto mandamento, nós estamos errando aqui em alguma coisa. Será que nós não deveríamos guardar o 7º dia ao invés do primeiro dia da semana? E aí começa toda a confusão. Mas por que nós guardamos o primeiro e não mais o 7º dia da semana? Essa é uma importante lição que nós vamos aprender com não somente esse estudo, mas outros estudos a respeito do quarto mandamento. Mas de início, o que é que eu preciso aqui estabelecer com vocês é que a palavra sábado, ela não quer dizer 7º dia, ainda que esteja no contexto em que os mandamentos foram dados pelo Senhor ao povo de Deus, ainda que neste contexto esteja ligado o mandamento ao 7º dia da semana. A palavra sábado quer dizer descanso. Em nosso calendário, que é de tradição cristã, está atrelado o nome sábado ao 7º dia da semana, daí uma confusão que geralmente é criada. Mas não sei se vocês já buscaram entender o significado, por exemplo, em nosso calendário da palavra domingo, que aponta para o dia de hoje, Dominus Dei, do latim, dia do Senhor. Então, não confundam, à medida em que nós estivermos estudando, sábado com 7º dia. Entendam a palavra sábado como descanso e vamos perceber porque neste momento o Senhor estabeleceu que o 7º dia seria o dia de descanso e porque mais adiante o 7º dia foi substituído pelo primeiro dia da semana. Vamos parar e pensar um pouco mais. Quando nós olhamos o mandamento, existe aqui uma razão ou uma justificativa para que nós lembremos do dia de descanso e santifiquemos este dia. Versículo 11, olhem novamente comigo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o princípio do sábado, ele não se iniciou em Êxodo 20, mas ele começou, ainda que a palavra sábado não tenha ocorrido, no primeiro livro da Bíblia. Marquem Êxodo 20, voltem para o livro de Gênesis comigo, e vamos ler juntos capítulo 2, versículos 1 e 3. Esse fundamento bíblico ele é importante, para que não haja confusão à medida em que eu estiver ensinando e você estiver ouvindo a palavra sábado. Porque, por exemplo, o nosso catecismo chama o dia de hoje de sábado cristão. Porque o sábado cristão é o primeiro dia da semana hoje. E nós vamos mostrar daqui a pouco as razões aqui bíblicas para isso. Então, Gênesis 2, versículos de 1 a 3. Vamos ler? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, o princípio do sábado, ainda que a palavra não apareça no livro de Gênesis, ela só ocorra mais à frente, é que Deus, ele estabeleceu um dia na criação
para o descanso solene. E como é que funciona isso aí? Quando nós lemos Gênesis 1, nós percebemos a descrição de toda a criação. Quando nós chegamos em Gênesis 2, parece que Deus está continuando a criar. Na realidade, há uma especificação daquilo que já foi dito em Gênesis 1, porque o Senhor vai falar sobre a criação dos anjos, a criação do homem e da mulher e o estabelecimento do dia solene de descanso. Vocês leram comigo: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Pergunta: pastor, e Deus descansa? A Bíblia não diz que Deus trabalha constantemente? Jesus Cristo mesmo disse que ele precisava fazer a obra do Pai, está lá no Evangelho de João, porque o Pai não para, o Pai trabalha constantemente. Qual então a ideia da palavra descanso aqui para um dia de culto ao Senhor? É um momento de contemplação. Deus, ele estabelece um dia, e assim como um artista, ele projeta algo, ou ele projeta uma tela, ou ele esculpe alguma coisa, e depois ele dá um passo atrás e olha o que fez e diz: como isto está bonito. Assim Deus fez quando completou a criação. Vocês lembram como a narrativa da criação ela é dada? Deus cria e diz: tudo que fiz é bom. Ele continua e diz: bom. Quando ele coroa a criação com homem e mulher, ele diz: muito bom o que eu fiz. E para que ninguém esquecesse, para que a criação o louvasse e, acima de tudo, o homem o exaltasse, ele estabelece então um dia de descanso. Eu já falei para vocês, quando nós começamos a estudar a respeito de adoração, que o dia em que o homem caiu, há evidências claras a respeito disso. Estudantes da língua hebraica, estudantes do Antigo Testamento apontam para isso, dadas as expressões da língua. O dia em que a serpente tenta Adão e Eva, e o dia em que eles caem e quebram o mandamento do Senhor, o pacto do Senhor, foi justamente nesse dia de descanso solene. Era o dia chamado viração do dia, quando Deus ia ao encontro do homem, e então o homem contemplava e adorava o Criador. O contexto, então, ele permanece o mesmo, só que quando Deus liberta Israel, o dia de descanso agora, ele tem um significado de culto também, muito maior, mais profundo. Os homens deveriam santificar esse dia para o culto ao Senhor. E é assim que nós chegamos em Êxodo capítulo 20, e a palavra sábado, então, ela ocorre pela primeira vez. O que é que nós precisamos então esclarecer para que não haja dúvida, porque permanece aquela interrogação: pastor, então é sábado ou domingo? Lembrem do que vocês leram comigo em Gênesis 2. Deus descansou das obras que fez ou que fizera no 7º dia. E o filho? Hebreus capítulo 4. Vamos para lá. É uma passagem importante para entendermos o sentido do texto, ou da aplicabilidade do 4º mandamento para nós hoje, porque quando nós estudamos o assunto, há uma tensão. A tensão daqueles que falam: nós estamos desobrigados deste dia, porque ele estava fortemente ligado à lei cerimonial, e a lei cerimonial se cumpriu, então qualquer dia é dia. Se eu escolher a segunda-feira, é a segunda-feira, é o meu dia de culto. Será que Deus não definiu desde o princípio a programação de seu culto? Ou foi a igreja que convencionalmente disse: não, agora vai ser o primeiro dia da semana? Isso é importante. Por outro lado, existem aqueles extremamente radicais e que, assim como os fariseus, eles estabelecem tantas regras e leis sobre o dia que ele se torna praticamente impraticável, quando o Senhor pura e simplesmente diz: lembra-te de que tuas obras são imperfeitas e, portanto, não as substitua pela necessidade de vir à igreja e se congregar e me adorar neste dia.
Catecismo de Heidelberg fala sobre isso, diz: este é o dia em que eu devo me congregar com os meus irmãos. E aí, Hebreus 4 nos mostra por que o primeiro dia. É interessante esta passagem aqui. Eu peço que vocês acompanhem a leitura, Hebreus 4, a partir do versículo de número 1. Diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, a mesma palavra, sábado, aparecendo aqui na língua grega, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ele está se referindo ao contexto passado. Nós, porém, versículo 3, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. A linguagem, então, do autor, ela não foge daquilo que a obra da salvação sempre apontou, desde o Gênesis e vai até o Apocalipse. Versículo 4, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Ele está citando Gênesis 2:2. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Ele está citando o Salmo 95. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Percebem todo o contexto que nos aponta para o Éden? O dia de dar ouvidos à palavra do Senhor, o dia do arrependimento, o dia da fé, o dia da confiança, o dia da lembrança em exaltação e adoração daquele que fez as coisas boas e santas e que não podem ser substituídas por qualquer outra coisa nossa, pobre, fraca e imperfeita. Versículo 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Ele está usando o Antigo Testamento, Deuteronômio e Isaías, apontando para um dia futuro, prometido e aguardado, e ele está falando a judeus a respeito da superioridade do Filho, sobre tudo aquilo que formava e lembrava ao povo no passado de adoração, de culto, da programação estabelecida por Deus. E ele então diz no versículo 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, resta um descanso sabático, ou seja, resta um dia para o povo de Deus adorar o Senhor, porque o sábado não foi feito senão para o homem, para que ele o adorasse, ou adorasse a Deus e exaltasse a Deus. E aí agora, essa parte é a parte mais extraordinária da passagem, porque no versículo 10 ele diz: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Se você tomar Hebreus 3, Hebreus 2, capítulo 1, o autor está sempre falando do mesmo homem, da mesma pessoa, do mesmo Redentor, Jesus Cristo. Quando ele fala a respeito do descanso do Pai, do descanso e do repouso estabelecido pelo Pai na criação, no sétimo dia de todas as obras que fizera, ele está preparando os seus leitores e a igreja para que chegasse ao versículo 10, porque aquele que entrou no descanso de Deus, quem?
também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Assim como aconteceu no passado, o autor dos Hebreus diz que não aconteça com vocês hoje, que já têm o conhecimento da glória de Cristo e do Evangelho. A tentação daqueles judeus era voltarem novamente àquilo que havia caducado em Cristo, se cumprido em Cristo. Então, irmãos, Hebreus 4, se fizermos uma leitura muito rápida, nós não nos permitiremos enxergar que o que o autor está dizendo aqui é que assim como no sétimo dia, Deus, o Pai, descansou das obras que fizera a criação, o Filho também descansou das suas. Pastor, como é que o senhor prova isso aí? Olhem só, versículos 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Agora leiam comigo, versículos 14 a 16. Quem é este? Olhem só que extraordinária passagem. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quem é aquele que entrou no descanso de Deus, senão Cristo? E em que dia a sua vitória foi celebrada? Não no sétimo, mas no primeiro dia. Então, os relatos históricos que nós encontramos no Novo Testamento, ainda que sejam contundentes e nos apresentem que a igreja se reunia no primeiro dia da semana, que a Santa Ceia era celebrada no primeiro dia da semana, que as ofertas eram trazidas no primeiro dia da semana, enfim, ainda que todos estes eventos históricos nos sejam apresentados, muitos ainda acreditam, não, a igreja cristã foi que escolheu este dia. Ela resolveu mudar porque a obrigatoriedade ela terminou, obviamente, irmãos. Esta é uma afirmação perigosa se nós passamos por Hebreus 4 e não enxergamos que o Filho fez semelhante ao Pai. Ele tinha uma obra a ser cumprida, um dia novo precisaria ser inaugurado, o dia seria mudado, mas a obrigação não. Portanto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deve e pode ser recebido pelo cristão com este entendimento de que ainda nos resta um dia, nós temos o descanso das nossas obras, onde nós contemplamos a glória de Cristo, e não é mais o sétimo, mas o dia da sua gloriosa ressurreição. Quem entrou na presença do Pai, quem apresentou-se vitorioso no dia ao completar a obra que o Pai lhe confiou, Jesus Cristo. Então, irmãos, a programação do culto é algo tão séria que, se você estuda a Bíblia e tenta observar o seu ensino, e você começa a entender a beleza como a revelação ela se desenrola, você vai sair daquele estágio que diz, se a Bíblia não diz claramente que este é o dia, ou que agora nós temos que guardar o primeiro dia e não o sétimo, então, olha, pastor, eu vou dizer uma coisa, eu acho que os adventistas estão certos. Isso é de uma pobreza teológica muito, muito grande. Porque do mesmo modo eu poderia argumentar, então, olha, hoje é dia de Santa Ceia, irmãos, e veja só, eu acredito que nenhuma mulher vai poder tomar a ceia hoje. Que é isso, pastor? Porque não tem nenhuma ordem clara de que as mulheres devem tomar a Santa Ceia na Bíblia. É de uma pobreza teológica muito grande eu chegar com um argumento desse. Por quê? Porque aquilo que nós inferimos e deduzimos lógica e claramente da Escritura, também é Escritura.
A Bíblia não é um livro para ser tomado por pedaços e ser usado como encaixes. Eu repito, irmãos, é importante lermos a Bíblia toda, mas não se esqueçam, mais importante do que ler a Bíblia toda é conhecer a Bíblia toda, é estudá-la. É você pegar passagens como essa e tentar entender por que o autor aos Hebreus está falando sobre descanso e fazendo uma comparação tão extraordinária com aquilo que Deus iniciou na criação. Agora, para a gente fechar o estudo de hoje, eu não quero demorar mais, eu queria chamar vocês para Isaías 58. Vamos para lá? Eu prometo a vocês que a gente ainda vai continuar mais e mais outras questões a respeito do dia do Senhor ou sábado cristão serão trabalhadas, mas eu espero que você saia daqui hoje convicto. Você precisa saber explicar isso. Por que não mais o sétimo e sim o primeiro? Porque assim como o Pai descansou das obras que fez, também o Filho, o sumo sacerdote que entrou no santuário de Deus. Aí nós chegamos em Isaías 58, e aqui nós encontramos então versículos 13 e 14, as promessas para aqueles que entendem a importância deste dia para o povo de Deus, para a sua própria alma. Isaías 58, versículos 13 a 14, ou 13 e 14, melhor falando. Vamos ler juntos. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Foquem no versículo 14. Verifiquem as promessas para aqueles que entendem que é importante, é um dever do povo de Deus, mas muito mais do que isso, é uma bênção para o povo de Deus dedicar este dia para a honra e glória do Senhor. Lembrem-se, a palavra sábado quer dizer descanso. A sua aplicação nos dias do povo de Israel, elas são aplicáveis aos nossos dias, entendendo essa substituição do sétimo para o primeiro dia, normalmente. As bênçãos são as mesmas se nós observarmos este dia, desviando o nosso pé de profaná-lo, de cuidarmos dos nossos próprios interesses, se nós considerarmos este dia, o sábado do Senhor, deleitoso, ou seja, de um requinte finíssimo para nós, e santo, porque é o dia do Senhor, digno de honra, e o honrarmos não seguindo os nossos próprios caminhos. Importante isso aqui. Não pretendendo fazer a nossa vontade, nem falando palavras vãs. Quais são as promessas? Versículo 14. Então te deleitarás no Senhor. Nós diremos assim como o salmista: quem mais tenho eu no céu? Não há ninguém que eu me compraza na terra. Tu és o meu deleite. Eu me deleito no Senhor, ou seja, com fino requinte, eu te exalto, ó Senhor. Que promessa gloriosa! É entender por que deixamos o comum e mais uma vez somos lembrados e conectados, linguagem moderna, né? Conectados à eternidade. Nós somos lembrados para onde estamos indo. E aqui, irmãos, precisamos de uma vez por todas entender e fazer deste dia deleite espiritual para a nossa alma, porque a grande causa dos problemas, das quedas, da derrocada, da frieza espiritual, da desobediência, da arrogância da parte dos cristãos contemporâneos, é porque o simples e puro deleite no dia do Senhor, ele se perdeu.
O dia do Senhor se tornou o dia da praia, o dia da bola, o dia que eu fico na cama até mais tarde, é o dia da televisão, é o dia onde eu me preocupo com tudo aquilo que o Senhor já me concedeu experimentar durante 6 dias na semana. Ele tinha direito de nos exigir todos os dias, mas Ele estabeleceu apenas um na criação e na nova criação, o 7º e depois em Cristo o 1º, somente um. Para quê? Para que o povo de Deus lembrasse quem é o seu Deus, que deve ser adorado. O que Cristo fez como sumo sacerdote, entrando no Santo dos Santos por nós, trazendo salvação, abrindo os portões reais para nós. Deleite. Esta é uma promessa para todo aquele que entende que não deve profanar o dia que o Senhor santificou. Assim como o Pai, Cristo santificou um dia para si, o dia em que triunfantemente Ele ressuscitou. Percebe, irmãos, não é uma questão sem sentido. O fato da igreja, em obediência, fazer isto e cumprir a ordem do Senhor. Aqueles que tentam atacar falam que foi Constantino, quando o Império Romano se cristianizou, que tornou então o primeiro dia, o dia oficial dos cultos da Igreja de Cristo. Não, a Igreja de Cristo já vinha fazendo isso, observando. A Escritura diz que depois que o Senhor ressuscitou, Ele passou um tempo com seus discípulos, instruções foram dadas, e biblicamente você não tem como fugir daquilo que Ele mesmo ensina. Promessa então, se você fizer isso, se eu fizer isso, nós nos deleitaremos no Senhor. Segundo lugar, nós seremos triunfantes, vitoriosos. Versículo 14, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó. Vejam só, são expressões bíblicas do Antigo Testamento que apontam para uma vida vitoriosa, uma vida triunfante. Jesus Cristo, mais adiante, ele fala claramente o que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós temos pais aqui que perderam seus filhos para o mundo, porque os seus filhos não vinham para a igreja, porque tinham que ficar em casa estudando para o vestibular. Nós temos pais que perderam seus filhos para o mundo, porque trabalharam tanto a ponto de se esquecerem que este dia não poderia ser negligenciado. Irmãos, veja, é uma palavra de exortação para todos nós que corremos constantemente o risco de nos esquecer deste dia e de fazê-lo deleitoso. E muitas vezes, nós não somos vitoriosos, triunfantes, porque nós não fazemos aquilo que o Senhor nos diz. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Há uma promessa final que eu gostaria só de mostrar para vocês a sua extensão. Você pode perguntar, pastor, mas isso aí está lá no Antigo Testamento, eu não estou entendendo aí o que o senhor quer dizer, como é que isso se cumpre na nova aliança. O último texto aqui, a última referência eu queria mostrar para vocês aqui. Abra em Deuteronômio capítulo 23, versículo de número 1. Um exemplo simples, bem prático, que eu queria mostrar para vocês. Deuteronômio 23, versículo de número 1. Diz assim, a respeito das pessoas que não podiam participar dos cultos, dentre elas os chamados eunucos, Deuteronômio 23, versículo 1, aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Eu poderia completar, nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Foquem apenas no versículo de número 1. Os eunucos, eles tinham
o seu membro viril cortado, os seus testículos trilhados, eles eram castrados para servirem nos palácios reais aos reis, não tocarem nas mulheres dos reis, no harém real. Os eunucos, eles sofriam, eram considerados homens de menor importância. Eles não tinham direito de entrar na Assembleia do Senhor. Vamos pensar, e se este homem se convertesse, pastor? Naquele tempo ele não tinha direito a entrar na Assembleia dos Santos. Agora, deixe-me finalizar lembrando a vocês o que é que acontece quando Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Depois que ele ressuscita, ele passa um tempo com seus discípulos. Ele depois é assunto aos céus e os discípulos queriam saber quando o tempo viria, qual seria o momento em que o reino de Israel seria restaurado. Está lá em Atos 1. Jesus Cristo diz assim: olha, não compete para vocês conhecerem tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva especialidade ou preciosidade, que é exclusivo dele, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E Jesus completou: e vocês serão minhas testemunhas, só em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus disse: o quarto mandamento, como todos os outros que dizem respeito ao culto ao Senhor, através da pregação do Evangelho, não alcançará apenas Jerusalém, mas através da pregação do Evangelho chegará até os confins da terra. Um eunuco não podia entrar na Assembleia dos Santos no dia de sábado. O que é que acontece quando Filipe encontra o eunuco? E ele está lendo Isaías 53. E Filipe prega e diz que aquele texto falava a respeito de Jesus. Qual o selo de ingresso do crente à Assembleia? A igreja. Um eunuco foi batizado, cumprindo a profecia, a promessa do Senhor, de que quando Cristo viesse, ele atrairia para si mesmo todas as nações da terra. Onde é que Isaías 58 se aplica para nós hoje? Se aplica como Isaías 53 chegou até nós, que por não sermos judeus não podíamos entrar na casa do Senhor. Vocês estão dentro da onde? Com que direitos? Quem permitiu a vocês e a mim acesso, abrir a Bíblia, adorar o Senhor, receber dele bênçãos e adorar e receber do Senhor salvação? Aquele que, do mesmo modo que o Pai descansou das obras que fizera no sétimo dia, descansou no primeiro dia da semana, Jesus Cristo. Próximo domingo a gente vai prosseguir, vamos estudar mais, mas guardem isso com vocês. Vejam que bênção. Aqueles que não tinham direito à casa do Senhor em Cristo, hoje entendem, compreendem e podem acessar a presença do Senhor. Portanto, irmãos, valorizemos mais este dia, melhor este dia, façamos de tudo para que nada nos atrapalhe neste dia, nos esforcemos para santificar, para glorificar ao Senhor neste dia, porque Jesus Cristo, Senhor da glória, abriu os portões dos céus para nós. Oremos. Senhor, te bendizemos o nome, nós exaltamos o Senhor, porque cuidadosamente preparastes todas as coisas, a maneira do culto, os meios do culto, mas também a programação do culto. Nós precisamos, ó Senhor, de uma vez por todas entender por que o primeiro dia da semana, porque não pode ser outro dia, porque ainda que venha uma perseguição, seremos perseguidos por não abrir mão daquele glorioso dia, o dia que o Senhor fez, para que nos regozijemos e alegremos-nos em Cristo somente. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja,
nos mostrando muito mais a beleza e o deleite que devemos ter neste dia, para que ele não seja visto como uma obrigação pesada, como algo que nós fazemos de maneira forçada, mas não, que seja algo do coração, onde nós consideramos as nossas obras tão imperfeitas e pobres, que paramos sim, no dia estabelecido pelo Senhor, para exaltar a Cristo pela perfeita obra da nossa salvação. Abençoa-nos, ó Senhor, que esta verdade gloriosa seja experimental para nós, que os nossos filhos vejam o amor e o prazer que temos em, assim como o salmista dizer, alegremo-nos, vamos à casa do Senhor, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Abençoa, Senhor Deus, a tua igreja, e tem misericórdia de nós, quando preferimos os nossos interesses neste dia, ao invés dos teus próprios interesses. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos graça, pedimos força, fé e esperança, para em todas as coisas sermos obedientes ao Senhor e lembrarmos deste dia de descanso para santificá-lo. Em nome de Jesus oramos. Amém.